Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou então falar-vos da definição de limite num ponto e de um tipo de exercícios que vem estando na moda nestas questões sobre a definição de limite num ponto. Bem, determina o valor de k de modo a que a função g de x tenha exatamente limite para x igual a 2. Bem, temos aqui uma função definida por ramos, onde se dá a mudança de ramo exatamente neste ponto, neste valor de x, né? X igual a 2. Se nos dizem o seguinte, se nos dizem que para determinar k de modo que a função tenha limite para x igual a 2, bem, a função só terá limite, só existe, né? Limite para x quando x tende para 2, só existirá limite neste ponto para a função g de x se o limite, quer dizer, só existe esse limite se o limite quando x tende para 2 mais na função g de x seja exatamente igual ao limite da função g de x, quer dizer, quando x tende para 2 menos. Ou seja, se estes dois limites laterais, quando x tende para 2 mais e para 2 menos, coincidirem, tiverem exatamente o mesmo valor, a função então terá limite para x igual a 2. Quer dizer, então o que é que devemos fazer aqui? Devemos calcular esse limite quando x tende para 2 mais, e quando x tende para 2 mais, estaremos a fazer uma aproximação a 2 por valores superiores a 2, quer dizer, então vamos utilizar aqui este ramo, que é onde trata para os valores superiores, valores x, obviamente, superiores a 2, e depois vamos calcular este limite quando o x tende para 2 menos, quer dizer, vamos fazer uma aproximação à função para o valor de x igual a 2, mas por valores inferiores a 2, trataremos então este ramo. Quer dizer, então vou calcular aqui dois limites e vou depois igualar o valor desses limites e daí irá sair então o meu k. Esta definição de limite num ponto é muito importante. Só existe limite num ponto se os limites laterais tiverem exatamente o mesmo valor. Bem, vou calcular então aqui o limite quando x tende para 2 mais, e este limite, como será uma aproximação a 2, mas por valores superiores, vou usar então este ramo, porque é o ramo que trata os valores superiores a 2. Quer dizer, então tenho aqui o limite quando x tende para 2 mais de e elevado a x menos 2 menos 1 sobre a raiz, né, de x menos 2. Em primeiro lugar, deverão ver se isto dá ou não uma interminação. Fica então, substituindo x pelo valor para o qual ele está a tender o limite, ficava e levantado a 2 menos 2, que era levantado a 0, menos 1. E levantado a 0 é 1, menos 1 dá 0, quer dizer, e ficavam aqui com a raiz de 2 menos 2, o que dá uma interminação de tipo 0 sobre 0. Ok, temos uma interminação. Se temos uma interminação e temos aqui exponenciais, quer dizer, eu começo logo, o meu feeling diz-me para começar logo a pensar em alguns limites notáveis que me poderão resolver este problema. E o limite notável que me vem assim à cabeça, olhando para isto, é o limite quando x tende para 0, de elevado a x menos 1 sobre x, e este limite é exatamente igual a 1. Temos aqui algumas manipulações pela frente, porque para aplicarmos este limite, o x terá que tender para 0. Quer dizer, e aqui o nosso limite, o x está a tender para 2. Não há problema nenhum, porque eu facilmente aplico aqui uma mudança de variável e ponho exatamente a variável a tender para 0. E a mudança de variável que eu faria seria exatamente dizer que o y. Bem, onde é que isto está a 0? Quer dizer, o x menos 2 a 0. Aqui o x menos 2 a 0. Então, se o y for exatamente igual a x, a esse x menos 2, quando o x tende para 2, quer dizer 2 menos 2, o y tenderá então para 0. E faço essa mudança de variável, ficando então com o limite, agora não com x, mas com y a tender para 0, e fica então aqui traço fração, é levantado a y menos 1 sobre a raiz de y. Já está a ficar parecido aqui com um limite notável, eu só preciso é ter exatamente aqui a mesma expressão que se encontra aqui em expoente do x, se esta expressão tender obviamente para 0. Quer dizer, até me dava jeito colocar aqui um x. Então, o que é que eu faço? É mesmo jogar ao ataque. Ok, isto é jogar ao ataque. Vocês querem ter x aqui? Põem, ok? Só tem que encontrar uma forma
de poder compensar aquilo que introduzirem. Então isto fica ao limite quando y tende para zero, quer dizer, bota aqui um traço de fração, fica levantada y menos 1, quer dizer, quer aqui y, então põe o y, só tem que compensar, afasta então o raiz de y desta fração, e se introduzir aqui um y, a forma de eu compensar seria colocar exatamente aqui também y. E depois separo isto aqui em dois limites, porque o limite da multiplicação, isto é uma multiplicação, né? Pelas propriedades dos limites, o limite de f vezes g é exatamente igual ao limite de f vezes o limite de g. Então é isso que eu faço. Chego aqui e faço mesmo sem qualquer problema. Separando isto em dois limites, fica um limite quando y tende para zero. Aqui fica e levantado a y menos 1 sobre y. Isto é já o limite notável, vai dar 1 vezes o limite quando y tende para zero de y sobre a raiz de y. Quer dizer, aqui tenho já o limite notável, isto está 1, isto está feito. Agora aqui isto continua a dar a determinação, 0 sobre 0. Isto quer dizer, esta determinação é fácil de fazer. Eu até podia aplicar aqui as regras das potências. Tenho aqui este y elevado a 1. Quer dizer, tenho raiz de y e raiz quadrada de y. É y com o expoente é 1. Pelas regras das potências, isto é a mesma coisa que ter y elevado exatamente a 1 meio. Então o que eu teria aqui seria y a dividir por y elevado a 1 meio. Sendo assim, voltando a aplicar as regras das potências, divisão com expoentes com potências onde a base é igual, quer dizer, a gente subtrai os expoentes. E ficaria então y elevado a 1 menos 1 meio. E 1 menos 1 meio, quer dizer, isto é a mesma coisa que y elevado a 1 meio. Então este limite está feito, porque isto daria o limite. Quer dizer, eu aqui já posso dizer que dá 1, sem qualquer problema. Quer dizer, este limite aqui dá 1. Este limite que vocês veem aqui é exatamente o meu limite notável. Isto é exatamente igual a 1. Então isto fica 1 vezes. E aplicando então aqui estas regras das potências que eu apliquei. Quer dizer, isto fica exatamente igual ao limite quando y tende para 0 de y elevado a 1 meio. Quer dizer, ainda podia dizer que este y elevado a 1 meio seria exatamente igual à raiz de y da raiz de y. E aplicando agora aqui os limites, quer dizer, raiz de 0 dá 0, não há problema nenhum, fica 1 vezes 0, o que é exatamente igual a 0. Tudo bem, este limite aqui à direita dá 0. Vamos fazer então agora o limite à esquerda de 2. Bem, vamos calcular aqui o limite agora para quando x tende para 2 menos. E exatamente o ramo que vamos usar é este ramo aqui, que trata os valores x inferiores a 2, porque eu tenho que fazer uma aproximação aqui por 2 menos, quer dizer, por valores inferiores a 2. Terei que usar aqui o limite, terei que usar aqui o ramo que trata exatamente esses valores inferiores a 2. E aqui tenho então o limite de traço fração x quadrado mais k menos 2 mais k menos 2, isto vezes x, quer dizer, depois fica menos 2k menos 2k, então a dividir por x menos 2. E vou aplicar limites para ver se tem ou não interminação. Aplicando limites, ficava aqui com 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado dar-me exatamente 4. Isto daria exatamente aqui 4. Quer dizer, mais aqui ficaria k menos 2 vezes 2, o que dava exatamente, aplicando aqui depois a distributiva com o 2, dava exatamente 2k menos 4. E depois aqui menos 2k, quer dizer, em baixo dava 0. Aqui em cima 4 menos 4 dá 0, 2k, ok, está em terminação tipo 0 sobre 0. Mas repara uma coisa, quer dizer, o que eu tenho aqui, mesmo tendo k, o que eu tenho aqui são polinómios. Então, quer dizer, eu aqui aplicaria Ruffini para fatorizar estes polinómios. Então, será mesmo isso? Vou fatorizar aqui o numerador. Aplicando então Ruffini. Os coeficientes então seria 1, que é o coeficiente do x quadrado. O coeficiente do x seria então k menos 2 e o termo independente seria menos 2k. Vou aplicar Ruffini, cuja raiz será exatamente o 2, né? Anulou o numerador, o polinómio. Baixa o 1 vezes 2 dá 2. K menos 2 mais 2 dá exatamente k. K vezes 2 dá 2k. Quer dizer, obviamente o resto tinha que dar 0, porque é a raiz. E sobrou então o polinómio x mais k. Então, este limite é exatamente igual ao limite quando x tende
para 2 menos. Em cima vou então fatorizar. Fica exatamente aqui o polinómio que sobrou, x mais k, quer dizer, vezes exatamente x menos a raiz que eu usei, x menos 2, a dividir então por x menos 2. Quer dizer, isto agora é fácil porque isto cancela, né? Os x menos 2 cancelam-se, simplificam-se. Isto será então igual ao limite quando x tende para 2 menos exatamente de x mais k. Obviamente que aqui já nem preciso do traço fração, porque simplifiquei. Isto agora já não dá interminação. Este limite é exatamente igual a menos 2 mais k. Né? Menos 2 mais k. E este limite à esquerda dá-me exatamente menos 2 mais k. Agora, como me é dito que existe limite, quer dizer, existe aqui limite. Então, se existe limite para x igual a 2, isso implica então que o limite, quando x tende para 2 menos de g de x, seja exatamente igual ao limite quando x tende para 2 mais da mesma função g de x, né? Só assim é que existe limite para x igual a 2. Então isto é equivalente, né? Este limite para 2 menos é exatamente igual a menos 2 mais k, quer dizer, e o limite para 2 mais foi aqui calculado, dá exatamente 0. Então isto é equivalente a resolver isto em ordem a k, dá k igual, menos 2 passa para o segundo membro e dá exatamente 2. Então o problema está resolvido. Esta é uma questão que tem surgido agora, parece que está na moda, tem surgido muito em testes, é exatamente uma função por ramos, onde vos aparece aqui uma variável, né? Um k, um a, um b, um t, quer dizer, e pedem-vos que calculem exatamente o valor dessa letra, dessa variável, desse k, quando não será uma variável, não será bem uma variável, é uma constante só que está escondida. Quer dizer, eles querem exatamente saber o valor dessa constante para que exista limite nesse ponto. Para existir limite num ponto, pela definição de limite num ponto, os limites laterais terão de ter o mesmo valor. Partem desse conceito, calculam os limites, igualam, têm um valor de k e está resolvido. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.